Existem algumas verdades que ninguém te conta sobre construir uma empresa. Não é só sobre vendas, não é só sobre marketing, não é só sobre tráfego pago, não é só sobre o mercado. Existem algumas verdades que circundam o lugar que o empresário deveria ocupar e sustentar na construção de uma empresa e que, no fundo, ninguém fala sobre isso. E hoje, aqui nessa live, eu quero compartilhar algumas das tantas verdades que eu poderia falar sobre como construir uma empresa. E essas verdades são verdades que ninguém vai te falar aí do outro lado. Mas hoje eu estou disposta a fazer isso. Então sejam todos muito bem-vindos. Seja você do ao vivo, seja você da gravação dessa live que fica disponível no YouTube. É um prazer imenso compartilhar esse conteúdo. E enquanto a gente vai aquecendo aqui, a gente vai chamando também a galera. E eu vou dando boas-vindas para essas pessoas maravilhosas que estão chegando por aqui. Oi, Janice. Oi, Dani. Oi, Echo. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. A gente vai aquecendo aqui sobre o tema, mas a gente vai falar sobre algumas verdades, sobre construir uma empresa que ninguém conta. Ninguém faz questão de contar, porque sabe como é que é, né, gente? Quando a gente quebra algumas expectativas, é um assunto que se torna delicado. Mas eu, sinceramente, quando comecei a empreender lá atrás, se eu tivesse essas verdades mais claras na minha mente, talvez tudo seria bem diferente. Então, bora lá, a gente vai falar sobre isso hoje. Enquanto a gente vai convidando pessoas para estar aqui nessa live, no ao vivo, mas também depois a gravação fica disponível no YouTube, eu quero compartilhar com vocês para quem de repente a gente pode indicar essa live, né? Quem são boas pessoas para assistir? Sabe aquele amigo que tá pensando em fazer uma transição de carreira e começar a empreender? É uma boa live para ele. Sabe aquela pessoa que já empreende, já tem uma empresa, tá passando pelos desafios, tanto de crescimento de uma empresa? Essa live é para essa pessoa. A pessoa que tá precisando delegar para poder crescer, essa live é para ela. A pessoa que hoje é eu-presário, eu adoro atender o presário, gente. Então, é um eu-presário e precisa entender como que pode crescer, essa live também é para essa pessoa. Para pessoas que têm interesse sobre empreender, empresariar, essa live também é para essas pessoas. Então, bora lá, sejam todos muito bem-vindos. Vi que entrou gente aqui. Prof. Elisa passou por aqui. Arielle. Bora aquecer, bora fazer esse conteúdo acontecer, gente. Bora lá. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns assuntos que são tabus e a Bruna tá aqui no ao vivo e talvez ela vai saber o quanto eu gosto de tocar nesses assuntos, que muitas vezes são tabus que a gente vai romantizando ao longo da caminhada e, no entanto, a gente não se dá conta, a gente não fica romantizando em excesso mesmo e acaba não explorando isso tanto quanto poderia ou deveria. Oi, Danila, outra empreendedora maravilhosa, bem-vinda. E quando a gente romantiza demais algumas coisas, a gente pode se cegar. E quando a gente romantiza as coisas, quem tá há mais tempo comigo, muitas vezes a gente está falando da nossa criança emocional. E quando nós agimos, atuamos a partir desse estado de ego que nos habita, principalmente quando a gente está falando de como construir uma empresa, que não é só fazer nascer um negócio, mas também sustentar esse negócio ao longo do tempo e fazer com que desse negócio venham frutos, venham resultados, a gente precisa estar no lugar do adulto para isso. Para verdadeiramente prosperarmos, a gente precisa. E aí quebrar essas ilusões, quebrar esse romantismo, dói. Vai lidar com o nosso lugarzinho ali do ego e dói.
Então hoje eu quero conversar com você sim sobre aquilo que muitas vezes ninguém fala a respeito de construir uma empresa e que eu particularmente adoraria ter ouvido isso quando eu comecei há tempos atrás. Porque bora entrar então fundo nesse conteúdo. Oi, Ká, bem-vinda. Então, quando a gente quando surge o desejo de empreender, normalmente esse desejo ele pode vir de uma necessidade ou de uma oportunidade, né? Normalmente são essas duas frentes. E tem muitas pessoas que hoje estão no corporativo, por exemplo, e têm o desejo, a intenção de empreender. Venha a criar uma empresa como uma belíssima oportunidade. E aí a gente tem também tudo que aconteceu no pós-pandemia, quando teve o boom do digital. Então o fato de abrir uma empresa, pensar em crescer, se tornou muito mais fácil na mente das pessoas. Então quando a gente abre um Instagram da vida, quando a gente navega principalmente pela grama do vizinho e fica vendo que ela tá mais verde, a gente começa a enxergar que empreender é liberdade, é autonomia, são horários flexíveis, é um crescimento acelerado, eu posso fazer de qualquer jeito, é diferente de tudo que eu já fiz até agora. Oi, Elizabeth, bem-vinda. Só que a maioria das coisas que acontecem e a maioria da realidade dos empresários de verdade é outra. Porque imagina, eu adoro aquele meme que fala assim, né? Eu queria muito, vou empreender para ser livre, né? E aí de repente eu virei meu próprio chefe tóxico, enfim, né? Porque muitas vezes a gente olha para essa realidade de liberdade, de autonomia, só que na verdade a gente precisa estruturar e sustentar todo um sistema que uma empresa requer, que minimamente vai envolver ali a abertura do teu CNPJ, a tua contabilidade, os teus impostos em dia. E essa mínima noção nós nem sempre temos no início e a gente se deixa levar. E qual é uma primeira chave que eu quero deixar aqui pra vocês enquanto eu tomo a minha água? Empreender e qualquer movimento de carreira que você venha fazer precisa estar alinhado ao desenho e ao estilo de vida que você quer ter. O trabalho, aquilo que a gente entrega para o mundo, é uma forma de nós realizarmos os nossos talentos no aqui e agora. Então imaginem que nós recebemos talentos, dons, e a gente, através do trabalho, é uma das maiores e melhores formas da gente realizar isso. Oi, Andréia, maravilhosa. O trabalho é o meio que a gente tem para a realização disso. Então, se eu não levo em consideração que o meu estilo de vida, a forma como que eu desejo, quero desenhar a vida, precisa ser levada em consideração na construção da minha carreira profissional, na construção, seja eu empresária, seja eu mundo corporativo, em algum momento isso vai falhar, porque a gente está falando de pelo menos 1/3 da nossa vida, o qual a gente passa trabalhando, da nossa vida produtiva, do nosso tempo, né? E se a gente vai considerar, por exemplo, o tempo que a gente passa acordado, a gente tá falando de mais da metade da vida. Então, a primeira chave que eu gostaria que vocês levassem é exatamente essa. É fazer da tua carreira ou do desejo de empreender, que é isso que a gente tá falando hoje aqui, extremamente alinhado ao desejo de vida, ao desenho da vida e ao estilo de vida que tu quer ter. Porque tem coisas sobre empreender, tem coisas sobre construir uma empresa que nem sempre é falado. São verdades que nem sempre são compartilhadas. Então vamos a uma primeira verdade que eu quero falar com vocês aqui hoje, que é a seguinte. Abrir empresa é muito fácil. É extremamente fácil. E hoje em dia ainda mais. Mas
sustentar a estrutura que a tua empresa merece e precisa para prosperar, para dar resultados e não ser mais um hobby caro na sua vida, é raro quem tem. É muito raro. E por quê? Porque toda a estrutura, além de ter os teus processos bem definidos, mesmo quando ainda somos empresários, eu já entender o que é cada setor da minha empresa, como cada setor tem que ser, ter uma cultura muito bem definida desde o começo. Além de tudo isso, toda essa estrutura necessária deveria começar internamente pelo empresário. E o empresário deveria entender que ser empresário é uma carreira e uma profissão. E muitas vezes não é isso que acontece. Então, quando a gente quebra essa romantização, é óbvio que vem aquele senso de frustração inicial, mas que também a gente precisa se lembrar que é extremamente necessário a gente construir esse papel do empresário, para que ele não vire o gargalo, para que ele não vire o centralizador, para que ele não vire o eterno apagador de fogos, para que ele não vire também o empregado de luxo da própria empresa. Mas vejam como esse entendimento do desenho de vida é necessário, somado ao entendimento da estrutura que a minha empresa precisa, para trazer resultados, para cumprir sua função. Porque o maior resultado e o primeiro resultado, que inclusive vai impactar no teu financeiro depois, é a gente entender que seja o servir que a gente tiver, né? Seja na prestação de serviço, seja na venda de um produto, nós precisamos entender qual é o impacto que eu causo na vida desse meu cliente. E através desse impacto que eu causo é que eu vou conseguir gerar riqueza para ambos os lados. E sem esse entendimento a gente não sai do mesmo lugar. Então, a primeira verdade que eu queria trazer é essa, que abrir uma empresa é muito fácil. O verdadeiro desafio está em criar uma estrutura que sustente isso, porque hoje em dia é raro quem pense dessa forma. E existem inúmeras propagandas enganosas que vão te levar a pensar o contrário. Então, enquanto eu tomo minha água aqui, eu quero te convidar, para você que está aí do outro lado assistindo essa live, para pensar em 2 ou 3 pessoas que possam se beneficiar. Seja uma pessoa que está interessada em fazer uma transição de carreira e abrir sua própria empresa. Seja o empresário que trabalha sozinho, ou ainda tem muita centralização, ou ainda é um autônomo, prestador de serviço. Vi que a Noemi chegou aqui agora, bem-vinda. Ou aquele empresário que já está crescendo e já está sentindo o gargalo da própria operação, já quer delegar. Então pensa nessas pessoas aí e encaminha para pelo menos 3 pessoas essa live. Assim você ajuda com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e que a gente consiga fazer uma live ainda mais interativa. Porque sim, você pode me mandar sua pergunta aqui através dos comentários, que eu vou adorar responder. Ótimo! Quem tá aí do outro lado me dá um sinal de vida. Quem aí entendeu que empresariar, ter uma empresa, ocupar essa cadeira do empresário, é sim pensar em carreira, é sim, isso precisa respeitar o meu desenho de vida, e também eu preciso pensar na estrutura que a empresa necessita. Afinal, abrir uma empresa é fácil, o desafio é pensar nesta estrutura. Quem aí tá comigo, por favor, vi uns coraçõezinhos subindo, né? Mas eu preciso tomar minha água, então vocês surjam aqui pra mim. A próxima verdade que nós vamos falar hoje, que é a segunda desta noite, desta live, é que a maioria dos empresários não tem uma empresa. Eles, na verdade, possuem um hobby caro. E ainda de quebra se tornam o principal empregado de luxo e o principal gargalo do seu negócio. Não é incrível isso? Então,
o que acontece, né? O empresário, ele vem pelo motivo lá da liberdade, da autonomia, do vou fazer meus horários, do dinheiro vem muito fácil, muito rápido. Só que ele começa a se tornar um empregado da própria empresa. Ele não entende a estrutura necessária e ele começa a se tornar um empregado da própria empresa. Ele tá mergulhado. Ele contrata as pessoas para dizer que ele vai delegar. Mas no fim, ele trabalha mais que qualquer outro funcionário da empresa. É o responsável por tudo, carrega o financeiro nas costas. Pior, mistura pessoal com profissional. Resolve sempre todos os problemas. Apareceu um problema, ele vai lá e resolve. E aí, nesse momento, é que eu digo que virou um hobby caro. Porque, efetivamente, ele não tá no propósito de ter uma empresa. Ele tá no propósito de ter um hobby caro. Ou ainda, se a Karina ainda tá aqui, esses dias a gente bateu um papo sobre isso. Que às vezes eu me perguntava por que algumas pessoas ainda seguiam empreendendo. E ela me deu a maior bolada de todas. Ela falou, mas Ju, ainda assim existe a ilusão do fazer o próprio horário e não ter ninguém te mandando. E eu falei, muito bem. Aí eu entendi. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer nesse momento é, se eu parar durante 30 dias na minha empresa, ela segue existindo? Os processos seguem rodando? Os resultados continuam vindo? Pra quem tem um hobby caro, não. E aproveitando que a Karina colocou aqui, ó, e bota caro nisso. Olha aí, achei que tava de férias. Só que isso, eu até ontem com uma empresária eu conversei sobre isso. E ela é uma empresária da área das finanças, BPO e contabilidade. E eu comentando pra ela, eu falei assim, mas eu tenho uma metáfora pra isso, né? Ela ficou me prestando atenção. Que o que acontece, né? Quando a gente entra nessa do hobby caro e a gente acha que tá em férias, né, na praia, férias em Las Vegas e vive como se fosse viver só uma vez, a gente acaba gerando alguns boletos para pagar. Porque eu falo assim que os karmas que a gente gera são iguais a boletos, tá? Só que esses boletos às vezes se materializam no nosso financeiro também. E enquanto a gente não paga os boletos que a gente precisa, eles vão gerando lá juros, multa e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Toda decisão que a gente toma, apesar de no momento ela tá parecendo muito legal, mas eu não tenho chefe mesmo, mas eu posso fazer meus horários, assim eu vou levando, isso vão gerando alguns boletos na nossa existência e que podem, inclusive, afetar nossa saúde. Eu acredito muito nessa nossa integração enquanto seres humanos, eu não acredito que nós estamos separados. E muitas vezes isso vai comprometer a nossa entrega, né, enquanto os nossos dons e talentos, a gente talvez não vai estar cumprindo a nossa missão. Muitas vezes a gente vai estar literalmente deixando de fazer coisas que a gente poderia estar fazendo, vai estar se autoflagelando emocionalmente, porque gera um estresse, daqui a pouco eu não sei como é que eu pago a conta, e tem aquela oscilação, e eu não tenho previsibilidade de caixa, e agora, e isso no corpo vão gerando reações. E essas reações, em algum momento, vai estourar de alguma forma. Então, a gente precisa entender se a gente tem uma empresa ou se a gente tem um hobby caro. Se a gente tem uma empresa que ela funciona minimamente ou se ela colapsa ao menor sinal de alerta. Mudou o vento, a minha empresa vai colapsar. Então, esta é a segunda verdade. A maioria dos empresários não tem uma empresa. Eles têm um hobby caro. Mais alguém aí tem um hobby caro? Porque eu posso te dizer que é bem fácil de mudar, tá? Essa história do hobby caro. Bem fácil de detectar e aí precisa criar rituais de mudança, né? Rituais de mudança. Quem aí se identifica? Por favor, quero ver reações aqui, quero ver comentários a respeito. E lembra de enviar essa live para 3 pessoas que podem se beneficiar desse momento aqui com a gente.
Mas Ju, eu já mandei para as pessoas, elas não estão no ao vivo, não tem problema, me pede o link do YouTube que eu te mando a gravação. Boa, Dani. Imagina tu, né, Dani, cheia das frentes múltiplas. E aí tá tendo vários hobbies caros. Não vai rolar, né, gente? Se é por isso, vamos ter os hobbies caros dos milionários, né? Que é, por exemplo, aqueles relógios belíssimos, jogar golfe com os amigos, né? Vamos então acelerar, né, gente? Bora pra próxima verdade. Já falei de estrutura, já falei do hobby caro e olha só. A terceira verdade, ela fala sobre a sua empresa não é o seu caixa eletrônico. Eu nem vou falar, nem vou chegar nesse quesito de quem tem uma empresa e ainda mistura pessoal com profissional, com a empresa. Isso é bem simples de ajustar, precisa começar a separar. Eu preciso entender quanto é que eu preciso ter de prolabore, eu preciso ter os custos da empresa, os meus custos pessoais ficam por conta do meu prolabore, né, que para quem talvez não esteja familiarizado, é como o salário do empresário, do sócio, né, que vai receber mensalmente. Eu preciso ter isso definido. Mas tem gente que ainda com isso definido, decide fazer da própria empresa o seu caixa eletrônico. E isso pode acontecer até na vida pessoal, né, das pessoas que, por exemplo, têm investimentos e coisas assim. A gente precisa entender e mudar esse paradigma. A tua empresa não é o teu caixa eletrônico. A tua empresa, ela é responsável por aquele dinheiro que entra, ele tem uma ordem, uma hierarquia, uma responsabilidade para ser utilizado. E a gente precisa se atentar para isso. Porque toda vez que eu faço a minha empresa de caixa eletrônico, além de eu não conseguir construir uma estrutura favorável para o crescimento da minha empresa, eu vou acabar, sim, tornando-me dependente desse caixa da minha empresa, impedindo que a minha empresa possa crescer de verdade. Limitando ela, porque aquele dinheiro que deveria ter uma destinação correta, uma noção de reinvestimentos, de crescimento, eu limito a tornar o meu próprio caixa eletrônico. Então, esta realidade precisa mudar. Quem aqui faz a empresa de caixa eletrônico? Quem aqui mexe naquilo que não deveria ser caixa eletrônico? Eu quero saber. Quem tá aí pra me falar? Já falamos da estrutura do empresário, já falamos do hobby caro, já falamos do financeiro. Agora eu preciso te trazer mais uma verdade. Essa verdade é que o maior problema dos empresários nem sempre é estratégia. Nem sempre é estratégia. Uma empresa, ela é um sistema. E como todo sistema, nós precisamos de direção, de ordem e de liderança. Então, muitas vezes a gente está pensando, e a estratégia, por exemplo, é um dos grandes pilares de um negócio. A gente olhar a estratégia, pensar a estratégia, fazer a estratégia. Mas muitas vezes o que está se tornando o gargalo e o problema da empresa são as decisões difíceis que tu tá evitando, a não impostação, tu não estar no lugar da verdadeira liderança e tomar decisões a partir desse lugar, entendendo que tudo isso acaba envolvendo, né? Quando a gente tá falando de empresa,
tomada de decisão, em lugar de liderança, eu preciso entender as decisões difíceis que eu vou ter que tomar, as conversas difíceis que eu vou ter que ter. Oi, Guilherme, bem-vindo! Decisões difíceis, conversas difíceis, desafiadoras. Decisões que a gente vai ter que bancar, gente, às vezes no total escuro. Eu conversei com uma empresária esses dias que, por uma decisão estratégica, ela vai abrir mão de mais ou menos 1,2 milhão de faturamento do ano, porque ela vai sim focar na estratégia do negócio do momento e que é necessária, de acordo com o contexto que a gente está vivendo. Essa é uma decisão super difícil, porque talvez faturar esses 1.250.000 é muito bom. Não quando a gente entende que uma empresa é um sistema, que ali a gente precisa de decisões, a gente precisa de liderança, a gente precisa de estrutura. E que muitas vezes a gente precisa sustentar essas decisões difíceis. E aí tu imagina um empresário que chega naquela ilusão infantil que a gente abriu a live falando, do fazer muito dinheiro, do ter tempo, liberdade, E ele não se conecta com isso aqui. Ele vai se ludibriar por certas coisas. Mas às vezes a gente precisa sustentar essas decisões difíceis e que muitas vezes ninguém vê. Hoje eu inclusive falei com uma pessoa sobre isso que me falou: nossa, mas tu tá fazendo live todas as quintas. E eu falei: e vai aumentar? É uma decisão difícil que ninguém compreende o que está por trás, o que envolve, o que tem antes, o que tem depois. Então, se eu no lugar do empresário não tiver a mentalidade correta para isso, é um ponto. Se eu não olhar para as minhas crenças, que às vezes estão me mantendo num lugar confortável, não vai dar bom. Se eu não compreender que eu preciso ir para esse lugar mais adulto, também não vai dar bom. E se eu não tiver inteligência emocional para gerir as minhas próprias emoções, fazer a minha própria regulação diante de todas essas coisas que precisam acontecer, e eu preciso estar num lugar mais centrado, porque tomar a decisão no ímpeto, tomar a decisão no calor do momento nem sempre vai ser a melhor decisão possível. Não adianta eu botar culpa na estratégia, não adianta eu botar culpa no mercado. Porque aí tá faltando liderança, tá faltando maturidade de liderança, tá faltando tudo. E esse sistema, ele vira mero improviso. Mero improviso. Pra quem aqui fez sentido nesta live? Oi, Cris, quem tá aí? Quem tá conseguindo ampliar um pouco a visão sobre o que é empreender e principalmente sobre o que é amadurecer? Tanto pro seu negócio quanto pra sua carreira. Eu vou ver quem tá aqui. Muito bem. Já sei quem tá aqui. E eu venho tendo algumas conversas com os meus mentorados sobre vendas, sobre fluxo. Cris, maravilhosa, coisa boa contar contigo aqui. Eu venho tendo essa conversa com os meus mentorados e eu tenho sido bem insistente em alguns pontos, como funil de vendas, como estruturar essa rotina. Por quê, gente? Porque existe essa nossa realidade que a gente está vivendo aqui e que envolve inúmeros fatores, né? Esses fatores da nossa realidade, eles envolvem cenários políticos, econômicos, realidades locais, a realidade tanto da micro quanto macro economia. Envolvem questões, muitas dessas, 99,99% dessas questões, as quais não estão no nosso controle. Então, quando a gente ocupa essa cadeira do empresário, e não só quando ocupa a cadeira do empresário, mas quando ocupa a cadeira de líder da própria vida, líder da própria carreira, a gente precisa, nesse momento,
ter a clareza de que as coisas que a gente não controla, não adianta a gente ficar batendo cabeça. A gente precisa estudar, entender sobre os movimentos que estão acontecendo, mas com a nossa mentalidade fortalecida e com a nossa inteligência emocional, é fazer o seguinte exercício. Como que eu, diante de tudo que está acontecendo, diante, inclusive, da minha impotência de tudo que está acontecendo, como que eu posso, então, agir? O que eu posso fazer neste meu lugar, que é o meu lugar de força, que é o lugar em que eu tenho potência de ação e que eu posso controlar aquilo que eu faço? Como que eu, então, nesse lugar, o que eu posso fazer nesse lugar? Que ações que eu tenho controle, que podem minimizar os impactos, que podem potencializar os resultados, que podem me fazer estar preparado para os piores cenários e também preparado para os melhores cenários. E aí entram esses rituais que compõem a construção de uma empresa. Esse lugar da liderança de construção de uma empresa que é extremamente necessário. Porque onde não houver esta liderança, vai haver apenas improviso. E improviso, a gente abre uma empresa, porque é fácil abrir, mas não consegue sustentar. A gente tem mais um hobby caro, faz da nossa empresa o nosso caixa eletrônico. E aí eu preciso me perguntar onde tudo isso vai me levar desse jeito. Então, se tu quer fazer prosperar algo, se tu quer fazer a tua empresa mudar, crescer, tu pode se perguntar quem você precisa ser, quem você precisa se tornar para fazer com que isso se realize. Para que tu consiga estabelecer a rotina hoje de quem você quer ser. Não mais essa rotina que você tem hoje, porque a rotina que você tem hoje às vezes é do hobby caro, às vezes é da minha empresa, é meu caixa eletrônico, às vezes é do gargalo da própria empresa, é do apagador de incêndio, resolvedor de problemas. Então, o tanto quanto eu quero crescer está naquilo que eu preciso ser hoje. Então, estabelecer essa rotina, que às vezes é uma rotina silenciosa. Oi, Valéria, ou oi, Carla, bem-vindas. Porque pra gente ter esse senso de realização e de fato colocar pra fora esses dons e talentos que vêm na nossa semente única, né? A gente precisa amadurecer nessa cadeira do empresário, ter muita clareza de direção, porque sem a clareza, gente, sem a definição clara e nítida daquilo que eu faço, daquilo que eu entrego, a confusão te impede de crescer. Sem uma estrutura de liderança e sem um sistema posto, e o sistema ele é composto por processos, ele é composto por cultura organizacional, qualquer vento vai derrubar essa empresa. E eu vou ficar naquela roda da miséria, sabe? Do não faço porque não tenho porque não faço. Eu enxugo o gelo, eu tenho meu teto de faturamento e é isso. E hoje pela manhã eu tava no BNI e a gente, uma parceira, que é a Fabiola, nutricionista, ela fez um pitch e ela falou justamente sobre a brevidade da vida, né? Que de repente tudo pode mudar. E aí a gente precisa, e vocês vão ver que a partir deste ano agora, especialmente a partir de 21 de março, as coisas vão ficar muito aceleradas. Eu até tenho que gravar um áudio para os meus mentorados, talvez eu faça isso depois da live, sobre isso. Então, com relação a tudo aquilo que a gente pensa, as verdades que estão embaixo do tapete e a gente está escondendo, tudo vai vir muito à tona, né? Porque a gente está vivendo um novo momento.
E ela falou sobre a brevidade da vida, e a gente precisa se perguntar se a vida que a gente está levando hoje é a vida que a gente quer, que faz sentido com o nosso desenho de vida, com o estilo de vida que nós queremos ter, com aquilo que a gente almeja atingir daqui a 20, 30, 40 anos. A gente precisa ter esse entendimento mais claro disso. Porque a vida de fato é breve e ela passa. Sim, Diego, mais acelerado ainda. Muito mais. E cheio de desafios aí pra gente desvendar e ser feliz. Pra não dizer outra coisa, né? Então, a vida ela vai passar da mesma forma, gente. O tempo ele passa de todo modo. Então, se hoje eu não estou tendo, hoje a gente está fazendo essa live ao vivo 12 de março de 2026, mas pode ser a qualquer momento que tu assista essa live. Se hoje eu não tenho minimamente a vida que eu tô levando, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja profissionalmente, se não é a vida que eu quero levar, hoje pode ser um bom momento para tu rever isso e construir aquilo que tá no teu poder. Que lembra que a gente gerou alguns boletos, lembra os boletos do karma, né? A gente já gerou alguns boletos e a gente vai ter que pagar. Mas dentro daquilo que eu tenho controle, que de fato tá na minha mão, como que eu posso a partir de hoje começar a implementar e mudar isso? E vai ser extremamente desafiador, porque tu vai sair da tua zona de conforto. Porque apesar que tu esteja vivendo o teu hobby caro, fazendo da tua empresa teu caixa eletrônico e afins, tu vai sim, tu está sim confortável nessa posição. Tu está quentinho aí. Tá bom assim. Então tu vai começar a mexer e vai incomodar. Tu vai começar a mexer e vai começar a doer. Tu vai começar a mexer e tu vai te sabotar. É natural. E as pessoas ao teu redor, principalmente as que convivem muito contigo, elas vão seguir te puxando pro velho. Seja dizendo que tu tá muito diferente ou o contrário, dizendo que tu não está diferente e que tu sempre foi assim e que tu não vai mudar. Porque elas não estão vendo internamente o desafio que está sendo pra ti a mudança. E que às vezes tu tem aquela pequena conquista que tu conseguiu mudar aquele pequeno detalhe. Tem uma mentorada minha que a gente tá trabalhando. Imagina, a gente tá trabalhando como sumo de água, gente. E que ninguém vai ver essa mudança na prática, mas isso vai fazer ela performar melhor em inúmeros sentidos, além de ser um cuidado com ela. Só que isso ninguém vai te falar, porque isso talvez não venda. Isso talvez não pareça um papo de quem vai ficar milionário. E aí não é fácil, não é atrativo. Então, meu povo querido, a pergunta é para esta noite, né? Tu está verdadeiramente crescendo e prosperando naquilo que tu está fazendo? Na tua empresa, ela tá crescendo? Ou ela tá estagnada? Ou ela tá no mais do mesmo? Pra gente resolver isso de verdade, é trazer estrutura pro teu negócio. É mudar a mentalidade. É saber o que te compete e o que não te compete. Pra que tu possa agir diferente. E colocar isso efetivamente na ação. Porque independente de qualquer que seja o teu plano, a gente está falando aqui sobre empresa, mas isso é válido para carreira, isso é válido para qualquer outro lugar que tu queira ocupar. Nós precisamos constantemente estarmos focados e estarmos atentos e estarmos dedicados a nos tornar quem nós verdadeiramente queremos, podemos e escolhemos ser. Porque senão de nada adianta. A primeira estrutura de um negócio começa no grande líder. A primeira estrutura está na pessoa.
sem a pessoa com a mentalidade adequada, com a clareza do negócio, vai ruir ali na frente. Se eu não souber fazer minha própria regulação emocional, se eu não entender que tem coisas que não são pessoais quando eu tô à frente de algo profissional, não é pessoal, aquela palavra não está sendo dirigida a mim, mas se bateu em algum lugar, oi Ju, que honra a tua presença. Mas se bateu em algum lugar, eu preciso olhar, porque tá batendo em alguma coisa que é minha. Mas não necessariamente quando a gente tá na cadeira do profissional e não do amador, a gente precisa entender que certas coisas não são pessoais, nem tudo é pessoalizado. Então, se eu quero crescer, se eu já tenho claro esses meus objetivos de crescimento, eu preciso entender o que, como, onde e o que eu vou fazer para me tornar isso. E começar a ser isso hoje, mesmo que tu vire chacota, mesmo que ninguém te apoie, mesmo que as pessoas te estranhem. Porque quem verdadeiramente tá contigo, cara, eles vão contigo. Eles vão te respeitar, eles vão encontrar algum meio. E eu sempre falo que nós não somos ninguém sozinhos, sabe? Eu acredito muito na força do vamos juntos. E eu acho que até esse é um dos principais fatores que me fez mentora, né? Oi, Gil. Oi, Rê. Porque além de me tornar potente, cumprindo a minha missão como mentora, eu levo mais pessoas comigo. Eu me forço a entrar num próximo nível de negócio, porque eu tenho gente que vem comigo. Então, quando eu tô lá numa mentoria arrancando meus cabelos fora, pensando... Oi, Lu! Quando eu tô lá numa mentoria arrancando meus cabelos fora, pensando como é que eu vou fazer, é porque eu tenho que romper a próxima barreira, porque tem gente que tem que vir comigo. Então eu não penso sozinha, eu não penso em mim somente. Eu penso sim na minha missão e eu penso na responsabilidade com que eu tenho com os outros. Pode ser que as pessoas nem imaginem isso, sabe? E tá tudo bem, elas não têm que imaginar. Mas é isso, Mai. Quem tá com a gente. Tá na boa e tá na ruim. Então lembrem-se que a gente precisa se estruturar. E que bom que tu tá aí, Cris. A gente precisa se estruturar primeiro enquanto ser humano, enquanto liderança, pra gente poder transbordar naquilo que a gente faz. Pra eu poder ser um líder melhor, pra eu poder construir minha empresa de forma melhor. Sempre com um alvo, sempre com um objetivo em mente. Eu caminho pra lá, eu vou pra lá. Então, para isso, eu tenho que desenvolver essas competências. Talvez hoje, que eu comentei aqui na live com vocês, eu faço da minha empresa meu caixa eletrônico. Então, eu já entendi que para eu estruturar a minha empresa, eu não posso fazer dela meu caixa eletrônico. Então, eu vou ter que ter uma competência. E eu tenho a maravilhosa Paula Kologeski, por exemplo, que é planejadora financeira. Então, eu preciso ir atrás disso para entender. Mas eu entendi que uma empresa, não pode ser um hobby caro, então eu tenho que ter meu funil de vendas estruturado, porque o meu funil de vendas é aquilo que eu controlo. Mas vai ter Copa do Mundo, mas tá difícil, mas o empresário aquilo, mas o nosso contexto geopolítico não está muito favorável, vai ter a suba do não sei o que. Cara, isso vai acontecer. Só que a diferença é a posição que a gente ocupa diante disso e o que tá na minha mão que eu posso fazer. E pra mim, gente, com uma mentalidade forte, com uma inteligência emocional favorável e se gerindo nesse processo, entendendo a importância dos ambientes corretos. Oi, Ed, bem-vinda! Entendendo a importância dos ambientes corretos. E tendo um planejamento claro, um planejamento que não é só de curto prazo, e eu executando este meu planejamento de forma consistente, gente, os nossos rituais de ação são as coisas mais importantes que a gente tem, porque faça chuva, faça sol, com feriado ou sem feriado, com Copa do Mundo ou sem Copa do Mundo,
a gente se mantém lá. Mas vocês veem como a mentalidade e a nossa inteligência emocional, ela é importante. E eu falei na última live, eu falei sobre isso, aproveitando até que a Ed tá aqui. Nós, mulheres, ainda temos outros desafios. Essa mesma live eu posso fazer só para mulheres com mais verdades. Porque nós ainda somos 4 num único mês, foi o que eu falei na última live. Então vejam que a gente também precisa entender como é que essa consistência ela vai se sustentar em cenários adversos. Então, gente, sim, trabalhar o máximo líder, que no caso somos nós. E aí, Diogo? Trabalhar o máximo líder da empresa, que somos nós. E se tu ainda não tem uma empresa, qual é esse lugar na tua carreira, na tua família, que tu é protagonista? E tu pode e deve se trabalhar para sustentar o que ninguém vê. Porque a maioria dos BOs e das coisas ninguém vê. É a gente que vê. E é a gente no nosso interno. E tá aí mais uma vantagem da mentoria, tá? Que eu preciso falar. Porque a solidão da liderança, a solidão do empresário, a solidão do tomador de decisão, ela é real. Tem coisas que é tu contigo mesmo. E ninguém vai entender essa decisão. Assim como eu falei do momento de quem tá contigo tá e tudo mais. Tem decisões que para outras pessoas são descabidas. Tem decisões que para outras pessoas são desumanas. Tem decisões que para outras pessoas não vai fazer o menor sentido muitas vezes. Mas a gente que tá na cadeira do líder, na cadeira do empresário, quando a gente se olha, a gente sabe por que a gente tá fazendo aquilo ali. E o outro não vai entender porque ele tem um outro filtro de mundo. Só que a gente precisa se regular emocionalmente para saber surfar nessa onda. A Ju trouxe aqui um ponto também, né? O cenário é o mesmo para todos. Tem quem venda e tem quem reclame. É sobre isso. Então, se eu consigo olhar, né? Se venda é uma coisa, ok, o fechamento da venda não tá 100% na minha mão. O meu método, o meu processo, ele me leva para isso. Eu vou aprendendo com isso. Mas ainda a gente tem a outra parte. Mas se eu controlo o meu processo de vendas, se eu simplesmente entendo, e não só entendo, mas eu sou mestra nas objeções, eu faço a minha parte e eu controlo isso. Porque resultado em si a gente não controla, a gente controla o que a gente faz para chegar no resultado. Então, se eu sei, eu não sei se a Rê tá aí ainda, se eu sei que eu tenho um desejo de atingir, sei lá, X quilos, eu quero emagrecer 10 quilos, eu não consigo controlar isso diretamente, porque tem inúmeras variáveis. Tem variáveis hormonais, tem não sei o quê, mas eu controlo o quê? Eu controlo o meu consumo de água, eu controlo quantas vezes eu vou fazer exercício físico, eu controlo o que eu vou fazer com a minha alimentação. E isso, de forma consistente, vai me levar a algum resultado. E se a gente também solta o controle do resultado perfeito, às vezes a vida nos surpreende com um resultado que, independente do que é melhor do que o resultado esperado. Faz sentido isso para alguém? Quem tá aí comigo ainda? Perguntas, anseios, insights. Essa live é feita com e para vocês. E para quem quiser acompanhar depois, essa live ela fica disponível no canal do YouTube. E lá também vocês podem trazer insights e inclusive me apoiar essa iniciativa, apoiar esse negócio. E encaminhar para 2, 3 pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. Será muitíssimo bem-vindo. Todos bem, pessoal? Para quem serviu algum chapéu? Para quem teve um insight? Para quem, a partir de amanhã, eu quero saber, tá? Eu quero que vocês digam eu, por favor. Para quem a partir de amanhã vai poder olhar para sua rotina diária,
olhar para o seu planejamento de ações e já implementar alguma mudança. Quem aí foi tocado? Quem aí vai sair com mudança efetiva, vai lá colocar para rodar? Eu realmente espero que vocês possam ter aproveitado essa live, aproveitado esse conteúdo, porque é como eu disse, as coisas vão ficar ainda mais aceleradas e a gente precisa estar nos ambientes certos, que são os ambientes que nos alavancam. Até hoje eu fiz uma conversa com uma empresária, que eu me lembrei dela agora, e eu vou mandar essa live para ela depois. E que às vezes, gente, a gente falou um pouquinho aqui de mentalidade, de inteligência emocional, né? Falamos sobre isso. E às vezes a gente toma decisões a partir do nosso ego. Às vezes a gente toma decisões a partir da nossa criança emocional, que ela busca um certo tipo de aprovação, ela evita a rejeição, ela quer agradar. Ela quer se sentir importante, ela não quer falhar com ninguém. E quando a gente toma esse tipo de decisão com a nossa vida, com o nosso negócio, a gente começa a gerar esses tais boletos que eu falei aqui pra vocês nessa live. E quando nós geramos esses tipos de boleto, a gente deixa de colocar energia. E quando eu falo energia, imagina foco, tá? A gente deixa de colocar foco naquilo que realmente importa e foco naquilo que a gente veio aqui para fazer. Eu tenho uma crença para mim que a gente não tá aqui ao acaso. Eu tenho uma frase aqui do meu lado que eu falo que uma parte da frase é: a sua existência vale a pena. Então eu não acredito que a gente tá aqui ao vento. Eu brinco que a gente não é mais um saco de batata jogado num canto. E quando eu deixo de colocar foco, energia naquilo que só eu posso fazer, que é o único, eu tô criando mais desses boletos pra mim e eu não estou cumprindo o que só eu posso fazer. E essa reflexão a gente precisa levar adiante. Porque sim, tu tem as tuas potências. Sim, tu também tem as tuas oportunidades de melhoria, as tuas fragilidades, e tá tudo bem com isso. Mas a gente precisa olhar mais para as nossas potências. A gente precisa olhar mais para aquilo que só a gente pode fazer. E a gente, de fato, tomar a coragem, estufar o peito e ir adiante com isso. Porque todo o resto vai ser distração. Todo o resto vão ser pessoas, lugares que te drenam. E a gente precisa começar a sentar na cadeira do adulto para fazer esses filtros. Fez sentido aí, meu povo? Eu espero que sim. Principalmente aos empresários de plantão, a quem tá pensando em se tornar empresário, a quem tá querendo crescer, a quem tá planejando uma transição de carreira, a quem vai começar a escalar o seu negócio. Por favor, se lembre das verdades que falamos hoje. Eu tenho absoluta certeza que assim, gente, eu vou fazer muitas mais lives com verdades sejam ditas, porque eu acho que é importante a gente falar as verdades com respeito, mas elas precisam ser ditas para que a gente não caia nas ilusões por aí. Eu espero que você que está pensando em empreender não desista, mas se lembre que abrir uma empresa é fácil, o difícil é sustentar, é raro. Para você aí que já está empreendendo, que você se lembre que a sua empresa não é um caixa eletrônico e também não deve ser um hobby caro, não é mesmo? E que não é sobre mercado, não é somente sobre estratégia, não é somente sobre vendas, não é somente sobre tráfego pago. Eu preciso construir a estrutura que vai sustentar o negócio que eu quero ter,
com o faturamento que eu quero ter. Eu preciso sustentar esse negócio. E sabe onde é que começa essa estrutura? Não é só nos teus processos. Não é só na tua estrutura de delegação. Quando a gente fala de cultura, a gente está chegando perto. Porque a primeira estrutura que eu preciso estruturar é a do líder, é a do fundador, é o do sócio. É aquele que concebe e lidera o negócio. Este cara, esta mulher que ocupa este cargo, precisa se estruturar internamente. Porque só ali ele consegue duplicar o que ele é no time. Só ali ele consegue duplicar o que ele precisa em tecnologia. Porque ele tem maturidade, ele tem clareza, ele tem direção. E isso se constrói, gente, não cai do céu. E não é só para os abençoados, tem que suar muito. Também são competências. Eu quero agradecer, que bom, Diego, que serviu o chapéu. E vamos trabalhar, tu tá comigo, então vamos trabalhar isso, conta comigo para aquilo que tu precisar. Agradecer Lúcia, Diego, Cris, Karina, Bru, Noemi, Gil, querida, que honradamente ter aqui, que estão comigo aqui até o final dessa live, no ao vivo. A todas as pessoas que passaram no ao vivo, a todas as pessoas que vão encontrar essa live no YouTube. E que eu verdadeiramente espero que a gente eu não precise vir aqui só para falar verdades, sejam ditas, mas que a gente abra e estabeleça diálogos, gente. Porque através do diálogo todos nós crescemos. E se tempos desafiadores vêm por aí, que a gente esteja estruturado na nossa antifragilidade, que a gente já falou sobre isso também aqui numa live. Convido todo mundo que tá aqui a se inscrever no canal do YouTube, a ativar as notificações e acompanhar. Lá nós já temos 4 lives gravadas. Obrigada por terem estado até aqui comigo. Compartilhem essa live. E que quinta-feira que vem eu tô aqui de novo, gente. 19h30 no Instagram, @JulianaVidalMarcon. Estarei ao vivo. Depois a live vai pro YouTube. E me aguardem, porque em abril a gente vai ter mais live, mais conhecimento, mais expansão. Para que essa ambiência também te fortaleça e te faça ser quem tu realmente veio aqui para ser. E te ajude a lapidar esse caminho. Uma excelente noite para quem tá aqui comigo no ao vivo. Espero que esse conteúdo tenha principalmente te apoiado, tá? Principalmente te transformado de alguma forma. E contem comigo para tornar essa transformação algo possível, real e de resultado na tua vida. Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!